Você já ouviu falar de pirâmide etária? Pois é, pirâmide etária não tem nada a ver com aquele negócio lá de pirâmides, lá do Egito, as pirâmides existentes em alguns países da América do Sul, tem nada a ver com isso não, tá? Pirâmide etária é o assunto da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo à nossa aula, você é aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, você que é aluno da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e acompanha essa aula, você que é meu aluno, né? E acompanha essa aula pelo Conexão Escola, e você que vai acompanhar essa aula pelo YouTube, também aula disponibilizada para todos os alunos do 7º ano e todos que queiram assisti-la, sejam muito bem-vindos. Vou ser muito sucinto nesse assunto, porque é um assunto simples, tranquilíssimo de ser trabalhado, porém, ele exige muita atenção. Você pode ver aqui na tela sobre as pirâmides etárias. Vamos falar um pouquinho o que é pirâmide etária. Veja bem, a população, ela, ao decorrer do tempo, ela vai mudando as suas características. Aí você pergunta, professor, como assim ela vai mudando as suas características? Simples, olha bem. Antigamente, há 50, 60, 70, 100 anos atrás, o quanto de crianças que nasciam, mas eram muitas crianças que nasciam numa família. Famílias tinham 12, 15, 20 filhos. Era normal isso. Só que com o decorrer do tempo, vocês podem observar que isso foi mudando, isso foi modificando essa dinâmica populacional. Essa dinâmica populacional, ela foi alterando de forma que foram nascendo menos crianças por família, menos filhos por casal, certo? Então, a gente percebe isso. E também nós percebemos que as pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão vivendo mais, não estão morrendo precocemente, como acontecia há algum tempo atrás também. É natural hoje que as pessoas tenham acesso à vacina, tenham acesso a um posto de saúde, a medicações, a todo um sistema de saúde que proporciona uma longevidade maior, certo? Então, nós podemos observar isso, e isso tudo vai gerando uma mudança nessa pirâmide. Essa pirâmide, ela nada mais, nada menos é do que um gráfico que é feito, um gráfico que vai mostrar para a gente a quantidade ou percentual de pessoas em cada faixa etária. O que é faixa etária? Idade. Por exemplo, aqui fala o seguinte, que na base da pirâmide, a base é lá embaixo, né? Claro, você nunca viu uma construção, a base ficar no lugar do telhado, obviamente que não. Você pode observar que a base está mostrando aí, ó, nessa imagem, a base da pirâmide, ela é constituída por pessoas entre 0 e 14 anos, correto? Entre 0 e 14 anos. Então, todas as pessoas aí que estão nessa base, elas estão entre 0 e 14 anos. Quando você pega o corpo dessa base, que é a parte do meio, vamos dizer assim, são as pessoas que estão com a idade compreendidas entre 15 anos e 59 anos, que são jovens e adultos, de 15 a 59 anos. Então, toda a população que está no meio dessa pirâmide, entre o corpo e o topo, nesse meio ali, são as pessoas que têm de 15 a 59 anos. E as pessoas que estão no topo da pirâmide, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, olha, aumentando aqui a imagem, para vocês verem, quem está no topo dessa pirâmide são as pessoas que têm acima de 60 anos, certo?
Então, aqui mostra a pirâmide etária, o quanto que o quantitativo ou percentual de pessoas de cada idade e em cada uma dessas fases da vida, né? Então nós temos as pessoas aí no topo. O topo é menor, ele é mais fino, podem observar isso, onde tem as pessoas idosas, que são terceira idade, 60 anos ou acima de 60 anos. Nós temos também, além dessa informação da faixa etária, da idade das pessoas, nós temos um outro critério também, que é o critério de sexo, homens e mulheres. Então você percebe que nessa pirâmide, as barrinhas, né, que estão ali de coloração roxa ou azul escuro, são os homens. E a coloração laranja, alguns vão falar vermelho, né, mas eu estou enxergando aqui um laranja, são as pessoas do sexo feminino, mulheres. E nós temos aqui, deixa eu aumentar mais uma vez, aqui dentro dessa pirâmide, para vocês terem uma ideia, olha só. Nós temos aqui, por exemplo, de 0 a 4 anos. Nós temos aqui a porcentagem, 7,5% eram meninos, homens, né? E 7,2% meninas, né? De 5 a 9 anos. Aí nós temos aqui toda essa porcentagem, né? Essa porcentagem, ou em milhões, né? Aqui foi dado em milhões, alguns casos são porcentagem. O que eu estou vendo aqui que é em milhões. Então a quantidade em milhões de pessoas. Então, por exemplo, de 0 a 4 anos tinha 7,5 milhões de meninos, segundo essa pirâmide, e meninas 7,2. Aí vamos pegar uma outra faixa etária aqui aleatoriamente. 30 a 34 anos, tinha 8 milhões de homens e 8,3 milhões de mulheres. Vamos agora pegar uma faixa etária de acima de 80 anos ou mais. Nós temos aqui 1,2 milhões de homens e 1,9 milhões de mulheres acima de 80 anos. Então, retirem o que eu disse, aqui não é porcentagem, aqui é dado em milhões de pessoas, tá? Então, a pirâmide, ela nada mais e nada menos é do que um gráfico que vai representar essas características, essas informações sobre sexo e quantidade de pessoas dentro daquela faixa etária e dentro da questão se é homem ou se é mulher, beleza? Então vai trabalhar a questão do sexo e questão da idade, da faixa etária das pessoas, ok? Eu acredito que até aí está tudo ok. Lembrando, gente, que as pirâmides elas são diferentes, não é a mesma coisa de ano para ano, de década para década, ela muda. Ela pode vir em milhões de pessoas, milhares, ela pode vir em porcentagem de acordo com a necessidade do gráfico, tá? A informação deve ser passada para vocês. Por exemplo, aqui nós temos agora, estou acompanhando no computador também, que a letrinha é um pouco maior. Pirâmide populacional, distribuição por sexo e idade no Brasil, de 1950, 85 e 2020. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Vamos lá. Olha só. Essa pirâmide aqui, essa aqui, ó, de 1950, o que ela mostra pra gente? Ela mostra pra gente que tinha muitas crianças, muita gente mais nova, tá vendo? Ela era larga, né? Larga na base e ela vai se estreitando, tá vendo? Uma pirâmide, literalmente uma pirâmide, né? Até ficar fininha lá em cima. Por quê? Isso indica o seguinte:
e tinha muitas crianças, adolescentes, aí depois jovens, já era menos um pouco, jovens e adultos, e idosos menos ainda. Por quê? Em 1950, ainda a mortalidade de pessoas era muito grande. Entendem? A mortalidade era muito grande. Nasciam muitas crianças, mas a morte era muito precoce. Era muito precoce, que as pessoas não tinham acesso à vacina, não tinham acesso a médicos, não tinham acesso a muita coisa. E a vida era muito sofrida, as pessoas trabalhavam demais. Os trabalhos eram muito, digamos assim, manuais, braçais, as pessoas trabalhavam muito e não tinha assim uma condição de se cuidar. A pessoa ficava doente, não tinha um hospital, não tinha um posto de saúde igual qualquer lugar que você mora aí. Você encontra um postinho de saúde. Não digo assim em casos de internação, nos casos mais graves, né? Aí necessita de uma cidade maior, um hospital maior, mas bem equipado. Mas, por exemplo, algumas coisinhas básicas, vamos dizer um exemplo hoje do Covid. A pessoa contraiu o Covid, ela vai ter um posto de saúde, ela vai ter o atendimento. Agora, naquela época, com tantas doenças que existiam no Brasil, falta de saneamento básico, né? Pessoas não tinham acesso à água tratada, esgoto encanado, essas coisas. Então, gente, era uma vida muito difícil, fora as epidemias que existiam. Epidemia de malária, epidemia de febre amarela, epidemia de tantas outras coisas que existiam, e não tinha vacina, não tinha medicamento, não tinha nada direito para esse pessoal da época. Então as pessoas morriam muito precocemente, não chegando à terceira idade, muitos deles não chegando aos 60 anos de idade. Por isso, nós percebemos que essa pirâmide de 1950 no Brasil, ela é assim, ó, ela vai se afinando, vai se estreitando, né, de uma forma bastante óbvia, bastante clara por causa disso. Já aqui nessa pirâmide de 1985, nós vemos que já mudou algumas coisas, olha. Já mudou algumas coisas, a pirâmide está mais gordinha, está mais, né, larga aqui, né, na base, mas podem ver que ela já foi aumentando, a população em si, né? A população foi aumentando de uma forma geral e podem ver que ela vai ficando mais larga ao decorrer do tempo. Já houve melhorias aqui na questão da saúde, na questão da vida das pessoas. E em 2020, pirâmide de 2020, podem observar, a taxa de natalidade, nascimento de crianças, diminuiu bastante. Vocês podem ver que o corpo, né, dessa pirâmide é maior, pela primeira vez aqui, dentro dessas três pirâmides. O corpo da pirâmide, ele é maior, ou seja, existem mais pessoas jovens e entre uma faixa etária de 15 até os 59 anos, e também dos idosos também acima dos 60 anos, podem ver que aumentou bastante. Olha, comparem aqui, ó. Olha aqui a comparação entre essa pirâmide, principalmente o corpo. Olha o corpo dela como que mudou tanto. E olha a questão do topo, que mudou muito. Talvez proporcionalmente foi a maior mudança. Ou seja, os idosos estão vivendo mais. A pessoa consegue hoje tranquilamente passar dos 60 anos de idade. Porque, já falei, as condições de vida melhoraram muito. Apesar, né, que nós vemos tantos problemas que existem, mas que a vida melhorou. Basta você conversar com as pessoas aí que são mais experientes, mais antigas, vocês vão perceber e eles vão falar o tanto que a vida era difícil para as pessoas antigamente.
O que muda é a questão da poluição, que hoje nós temos mais poluição do que naquela época, do que há 50, 60, 70, 100 anos atrás. A questão da poluição. Entretanto, vale lembrar o seguinte, gente. Hoje em dia você não vê, não é normal, não é que você não vê, não é normal você ver esgoto jogado na rua, certo? Você não vê isso, não é normal. O que acontece no Rio de Janeiro, basta você pesquisar, pesquisa no YouTube, pesquisa no Google, você vai ver como que era a situação do Rio de Janeiro na época do Império, 1800 e pouco. Olha, não é tanto tempo assim, gente. Há 200 anos atrás, há 150 anos atrás, era normal você encontrar em grandes cidades, igual Rio de Janeiro, por exemplo, esgoto sendo jogado no meio da rua. Era muito normal você ver pessoas não terem água tratada. Casas sem filtro, quem tinha filtro para filtrar uma água eram pessoas de classe média alta, pessoas ricas, pessoas importantes, pessoas com grandes fortunas. Entendem a situação? Isso não é só Brasil. Na França, Paris, Londres, saneamento básico não é uma coisa tão antiga. Pessoas não tinham banheiro. Então tudo isso, gente, contribui, esse avanço, porque o mundo avançou, o mundo evoluiu bastante nessa parte sanitária, sim. Isso é fato. Isso contribuiu muito para que as pessoas, essa pirâmide que nós estamos vendo aí, tivesse essa mudança, essa alteração positiva. E as pessoas, né? Eu não tenho avós, mas nossos tios possam estar vivendo mais. Quem tem os avós possam estar vivendo mais. Quem tem aí bisavô possam estar vivendo mais. Eram situações que antigamente não eram muito comuns. Beleza? Então, gente, essa foi a explicação. Temos aqui atividades, mas as atividades não vou me concentrar muito nelas, tá? Vou deixar para vocês aí desenvolver as atividades, certinho? Mas a explicação sobre a pirâmide etária é essa aí, e que eu possa, né, ter ajudado vocês, ter contribuído com vocês, que vocês possam ter entendido. Deixe o seu recado, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei, o seu joinha aí para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Meus alunos do 7º ano do ensino fundamental, façam as atividades para que a gente possa estar aí corrigindo elas depois. E os que não são meus alunos, mas como diz, eu já vos considero como meus alunos. Se está assistindo as minhas aulas, está assistindo o meu vídeo, é porque vocês estão aí interessados em aprender um pouquinho mais sobre a matéria. Então, tá aí a nossa aula sobre pirâmide etária, sobre a pirâmide etária brasileira, mudanças na população, e qualquer dúvida me encontro à disposição de vocês. Então, muito obrigado pela sua atenção, e aqui eu encerro o nosso vídeo e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus, se cuidem, fujam do coronavírus o máximo que vocês puderem, porque vale lembrar aqui que o coronavírus não está de brincadeira com ninguém. Então, tomem muito cuidado aí, beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, fui! Eu sou o professor Michel, professor de Geografia.